Olá, eu gostaria de falar com você, meu prezado irmão, prezado amigo, que conhece a palavra de Deus e que gosta de estudá-la. Muito bem, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que quem crer e for batizado será salvo. Então esta é a regra básica para alguém chegar à salvação. É impossível alguém se salvar, é impossível haver vida eterna para alguém que não crê. Em primeiro lugar, você tem que crer. Crer em Deus. Muito bem. Agora, crer em Deus não é simplesmente dizer eu creio em Deus. Crer em Deus não é simplesmente ser um religioso. Como que você prova para Deus que você crê nele? Bom, só tem uma maneira de fazer isso. É viver uma vida segundo a sua palavra. É crer em tudo que está escrito. Então é muito importante que nós saibamos se realmente cremos em Deus ou simplesmente dizemos que cremos. Por que eu estou falando isso? Porque há muitos anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado numa cruz. Há pessoas que não creem nisso, há pessoas que duvidam disso, e outros simplesmente dizem que creem porque seus pais, porque seus parentes, porque seus antepassados acreditavam que realmente essa história é verdadeira. Porém, eu quero chamar a tua atenção. Você realmente tem crido nisso? Você tem crido que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar? Você tem crido que ele disse para os discípulos que era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder? Você tem crido realmente nisso? Muito bem. Se a sua resposta é sim, então eu chamo a sua atenção para uma coisa. Quando Jesus Cristo disse isso, os discípulos ficaram esperando em Jerusalém. Então eles foram cheios do Espírito Santo, certo? E ali estavam muitas pessoas naquele dia. Pessoas de todo mundo estavam ali. E isso você pode ler no livro de Atos, capítulo 2, do verso 30 em diante. Agora, eles estavam cheios do Espírito Santo quando aconteceu as primeiras conversões. A primeira pregação do Evangelho foi depois que Jesus Cristo ressuscitou, foi através de Pedro, desde que temos registro. E Pedro pregou ali para a multidão ali, e muitos creram. E eles perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer para ser salvos. E Pedro disse que eles precisavam ser batizados no nome de Jesus Cristo. Agora Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele disse para que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta é, por que as igrejas hoje, por que a teologia hoje não aceita esse batismo? Visto que dizem que crê. Lembra que no início eu perguntei se realmente você crê em Deus? Crer em Deus tem que crer na sua palavra também. Porque como que você vai crer em Deus e não crer em sua palavra? Como que você vai descrer que Pedro estava cheio do Espírito Santo? Se a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, esse Deus que você diz que crê, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora, Paulo, quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele não foi encontrar com os apóstolos para aprender a batizar. No entanto, nós vimos ele batizando em nome do Senhor Jesus Cristo e mais, rebatizando as pessoas. Você pode ler isso no livro de Atos, capítulo 19, do 1 ao 5. E ele disse que, no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 11, que ele não recebeu de homem algum, não. Ele recebeu, foi por revelação do Senhor Jesus Cristo, essas coisas que ele estava ensinando. Rebatizando as pessoas que já tinham sido batizadas. E então agora batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você pode dizer que não há dois batismos, correto? E não há. No livro de Efésios diz isso. Só um Senhor, só um batismo. Agora eu te pergunto, e esse batismo? Que há só um. Como é? É como a igreja romana ensinou? É como a maioria das igrejas batizam?
Só há um batismo. E esse batismo é bíblico. E o único batismo bíblico que existe é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí então você pode me dizer, mas irmão, a Bíblia diz em Mateus 28:19 que Jesus Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, ele mandou que fosse batizado em nome do Pai. E os apóstolos sabiam qual era o nome do Pai, que ele disse que era para ser batizado. Jesus deu uma ordem e os discípulos cumpriram essa ordem. Jesus disse: ide e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos batizaram em nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo. Ou você não crê que Jesus Cristo é teu Pai?